Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal, Wesley Noturno. Se você não me conhece, eu sou um brasileiro que mora em Copenhague, a capital da Dinamarca, e hoje estamos no quadro Wesley Responde. Bem, eu postei um vídeo semana passada contando um update geral do que está acontecendo na minha vida, então não estranhe se no decorrer dos próximos meses tiver mudanças radicais de cenário, né? Quanto mais se aproximar de julho, menos coisas vão ter aqui, menos equipamentos, menos luzes, porque eu já estou guardando as coisas aos poucos e me desfazendo de muita coisa também. Então antes eu gravava em uma outra posição, mas a banquinha, né, a mesa que eu utilizava, ela já foi com Deus. Então é só explicando para vocês que até julho vamos ter mudanças drásticas, né, de cenário, de posições e também da iluminação. Quero recordar todo mundo que usamos codinomes, ou seja, na vida real, a depoente de hoje ela não se chama Jamile e ela veio contando pra gente algo do passado dela, né? Então estamos vindo geral, entrar de cabeça em um era uma vez. Isso é muito importante porque a gente precisa informar que ela não está vivendo essa situação atualmente. Mas eu quero recordar vocês que é de era uma vez hoje, né? Nós estamos vivendo uma situação atual. A irresponsabilidade brotou lá no passado e ela mesma sabe. Tanto que num determinado momento ela fala, podem criticar mesmo. E a gente vai fazer isso, né? Com cautela, com respeito, mas de qualquer forma, muito obrigado, Jamile, por ter enviado a sua história pra mim. E fotos, né? Hoje tá cheio de fotos, cheio de personagens. E é isso. Já deixa o seu like se você ainda não deixou, comenta aí embaixo o que você tá achando, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E bora pra Wesley Responde Jamile. Ela mandou um e-mail dizendo, tem sim luz no fim do túnel. Oi Wesley, me chamo Jamile e gostaria de contar a minha história. Tenho 45 anos e posso dizer que a minha vida demorou muito para sorrir para mim. Bem, quero que as pessoas saibam que as coisas elas podem melhorar e depois parecer muito ruim, mas muito ruim mesmo. No tarô a gente tem a carta exatamente isso, né? Uma hora você está lá no topo, outra hora você está lá embaixo, uma hora você está fazendo mais esforço, outra hora você está celebrando com a coroa na cabeça, vitória, dinheiro. Essa é a vida. Você não controla, né? Você não tem o poder de controlar a vida. E a roda da fortuna, ela vem dizendo que você não tem controle de nada, né? E me parece que você estava nessa fase aqui da roda da sorte, a roda da fortuna, total. Bom, vamos voltar ao tempo. Eu fui uma criança normal, eu tive pais maravilhosos e uma infância feliz. Eu cresci num bairro simples de São Paulo. Hoje o povo fala classe média, mas pra mim não tinha classificação naquela época. Os meus pais, eles eram pessoas simples, eu sou a segunda filha de 3 irmãos. Os meus pais, eles tinham empregos públicos e eles tentavam nos dar do melhor que podiam. Íamos de férias 2 vezes por ano nas colônias dos funcionários públicos. Era uma alegria muito grande poder abastecer a Brasília e descer para a praia, ou ir para o campo. Mas eu sempre quis mais. Eu fui um adolescente normal, cheio de hormônios e curtindo muitas baladas. Eu sempre namorava, então eu trocava de namorado como se troca de roupa. Eu fazia o ensino médio, eu fiz aulas de inglês e espanhol que consegui num programa da prefeitura, era tudo grátis. Bem, em 1996 eu entrei na faculdade, eu fui a primeira da minha família a frequentar uma, e foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu tinha um namorado, ele era muito bacana comigo, ele queria se casar e a gente fazia muitos planos para depois da faculdade. Eu me formei, comecei a trabalhar em 2 hospitais, eu sou enfermeira e comecei a fazer o meu mestrado. Eu ganhava muito bem, comprei um apartamento, comprei um carro novo, tudo parecia ir conforme o previsto. O ano era de 2001, quando eu fui conhecer o que era chamado de, bem, vamos pôr o nome dele de embuste. Ele tinha um poder sobre mim que até hoje eu não consigo explicar. Ele era um homem maravilhoso, ele fazia jiu-jitsu na mesma academia que eu fazia, e quando eu vi aquele homem de quase 1,90 de altura, todo lindo, eu até esqueci quem eu era. Bem, ele também me notou e ficamos naquela troca de olhares, até ele vir falar comigo. Detalhes, o meu namorado, ele também frequentava a academia. Ele veio me convidar no embuste, me chamou para sair com ele e meu namorado também. Bem, depois de alguns anos fazendo esteira do meu lado, você já dá para imaginar o que aconteceu, né? Eu saí com ele. Eu não sabia nada sobre ele.
Eu sei que vai parecer que eu não tinha coração, Wesley, mas eu não conseguia terminar com meu namorado de anos. Ele era economista, ele tinha um ótimo emprego, ele trabalhava num banco e ele queria ter um futuro maravilhoso. Parecia que íamos ter um futuro bom juntos. Durante alguns meses eu fiquei com os dois. Eu deveria ter percebido que não era normal o embuste não se importar com meu namorado e aceitar sair comigo mesmo assim. Bem, mas eu estava cega, eu não via. E esse homem não tinha trabalho, ele vivia de bicos, ele nunca tinha dinheiro. Então no final, Wesley, era eu que pagava tudo pro embuste. O estopim foi numa festa de fim de ano, quando eu me esqueci que eu tinha combinado com o meu namorado de passar a virada do ano com ele, lá na casa, e eu acabei indo pra praia com um embuste. A minha mãe me ligava desesperada para saber onde que eu estava. Bem, minha mãe era muito fã dele. Mas, por favor, não fala o nome dele. É uma pessoa pública, né? Por isso não fala o nome dele, senão as pessoas vão reconhecer. Wesley, depois disso, meu namoro acabou. E eu poderia viver essa história de amor na sua plenitude. Só que não. O embuste, ele desaparecia por semanas. E depois ele só vinha quando precisava de dinheiro. Eu não sabia nada da vida dele. Ele não me falava. E se eu perguntasse, ele se irritava. Foi quando eu engravidei. Se eu falar que foi um deslize, eu estaria mentindo. Wesley, ele era lindo, então na minha cabeça, deturpada pelo amor, um bebê desse homem lindo só poderia ser maravilhoso. Então sim, eu engravidei porque eu quis. Quando ele ficou sabendo, ele ficou feliz. Ele foi lá na casa da minha mãe, me pediu em casamento. Toda aquela palhaçada, com festa de noivado que eu mesma banquei, aliança de ouro que eu mesma comprei para nós dois, paguei caríssimo, foi num shopping da zona sul de São Paulo. Porque ele continuava sem trabalho, sem emprego. Wesley, não deu nem 2 semanas depois da festa do nosso noivado e eu acabei descobrindo que esse homem já estava num relacionamento de muitos anos. Ele vivia na casa da mulher dele, ele tinha 2 filhos. O meu mundo acabou, eu chorei horrores, mas mesmo assim eu decidi ter minha filha. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você se entregou para uma pessoa que você não conhece. O que você sabe desse embuste é o nome do embuste, mais nada. Se eu perguntar para você qual é a data de aniversário dele, você não vai saber. Nome, signo, não sabe. Não sabe onde mora, não sabe histórico. E nisso, vocês vão empurrando para casa. Bandido, gente ruim. E quando eu falo bandido, eu não tô brincando, não. Quantos casos a gente não vê da mulher levar para casa abusadores, criminosos, vagabundos? A senhora me fez um noivado que você pagou o noivado, você pagou as alianças. Gente, será que não é bom a gente pensar? É claro, né? Estamos falando de era uma vez, aconteceu. Mas em um mundo real, um mundo legal, será que não é legal a gente sentar e estabelecer metas? A primeira meta, se conhecer. Saber quem você é, conhecer sua família, ter essa conexão, essa troca gostosa. Segunda meta, né? Depois disso, um trabalho, né, meu bem? Se você quer estabelecer um vínculo comigo, se você quer namorar comigo, se você quer me noivar comigo, bora trabalhar. Porque como é que a gente vai viajar? Como é que a gente vai fazer planos? Como é que a gente vai compartilhar uma vida, sendo que só um dos lados trabalha? Vai fazer o quê? Vai ser dono de casa? Vai fazer o quê? Vai ficar ali à minha espera? Trabalha primeiro. Vamos fazer, sabe? Criar essa meta do depois do trabalho, um casamento. Enfim, eu penso assim, né? Bora de era uma vez aqui. Eu resolvi ter minha filha, que foi o melhor que me aconteceu. Wesley, esse homem, ele ia e vinha. A mulher dele ficou sabendo, botou ele pra fora de casa, fez um barraco daqueles, mas eu já não queria mais ele. Eu já não sentia mais nada por ele, sabe? Acho que qualquer coisa que eu sentia acabou. Passei minha gravidez sozinha no meu apartamento, minha mãe me ajudava, e nesse tempo eu conheci outro rapaz. Vamos dar o nome do outro rapaz aqui de José. José era um cara muito gentil, saímos para jantar e ele disse que gostou muito de mim. Wesley, eu estava grávida de 4 meses, então imagine, eu contei para ele toda a presepada que eu tinha feito, que eu estava grávida e que eu não tinha cabeça para conhecer ninguém a longa data. Ele entendeu, me desejou boa sorte, enfim, minha tão esperada filha nasceu. Eu fiz questão de ter ela em uma das melhores maternidades privadas de São Paulo, com todos os mimos possíveis. O pai só foi lá para assinar, registrar a filha, o que eu me arrependo profundamente,
pois no futuro isso me daria maior dor de cabeça por conta dessa lei brasileira da impressão de passaporte, né, que o pai tem que anotar. Isso não é só brasileira, né, boa parte dos países funciona dessa forma, né, uma criança, um menor de idade, só deixa o país se tiver a assinatura dos dois, e mesmo que você faça um passaporte, né, antes de embarcar tem que ter assinatura, senão sua filha não sai. Isso é bom, né, porque se ele pegar a sua filha e tentasse fugir, ele poderia também. Quando a minha filha completou 6 meses de idade, o José voltou. Lembra aquele da época da minha gravidez? Pois então, ele apareceu e ele disse que não parava de pensar em mim. Ele queria ter um relacionamento comigo. Ele também tinha uma filha pequena, então parecia muito bem. Wesley, o José, ele tem 4 irmãos, todos são casados e com filhos. O relacionamento dele com a família é um relacionamento bom. Ela manda fotos, né, dos primeiros anos da filha. Mandou uma sequência de fotos e nos primeiros anos de vida da filha. Ela está acompanhada aqui com o senhor José. Então, sim, Wesley, ele acabou ficando comigo. Era quase como se fôssemos casados. Só que depois de 4 anos, eu acabei percebendo que isso não iria acontecer. Simplesmente não era para ser. Foi bom enquanto durou, mas faltava alguma coisa. Nós terminamos esses 4 anos de relacionamento num dia de finados. Foi no dia 2 de novembro de 2007. Mas não tem outra data para terminar esse namoro, não? Pelo menos foi no dia das bruxas, né? Ele gostava muito da minha filha, ele queria poder visitá-la, mas eu cortei isso pela raiz. Não fazia sentido. Ele não era o pai da minha filha, e isso só iria confundi-la, pois o pai da minha filha era ausente. Lá estava eu, com 20 anos de idade, muito resolvida profissionalmente e financeiramente, e a minha filha estudava numa escola ótima, escola privada. Fazia natação, inglês, alemão e fazíamos viagens 2 ou 3 vezes por ano. Mas ainda assim, Wesley, me faltava algo, relacionamento. Bem, foi aí que eu resolvi entrar num site de relacionamento. Acho que nessa época não tinha aplicativos ainda, então eu conheci um uruguaio que foi a pedra no meu sapato. Gente, vocês não conseguem ficar sozinhos mesmo, né? Que tristeza. Wesley, no primeiro encontro, ele me levou para uma cachaçaria. Eu deveria ter acendido uma red flag, né? Mas ele era tão charmoso que eu relevei o fato de ele ter ficado chapado, bêbado no meu primeiro encontro. No dia seguinte, ele me chamou para almoçar, se desculpou pelo dia anterior, eu aceitei e começamos um relacionamento. Mas entra num relacionamento atrás do outro mesmo, né? A senhora me falou lá no comecinho que era namoradeira e pulava de namoro em namoro. Isso não mudou mesmo, né? Menina, isso é perigoso. Você não sabe quem que está se metendo, né? Eu não sei te dizer como, mas quando eu percebi, esse uruguaio já estava morando no meu apartamento. Eu tinha uma secretária do lar que ia lá 2 vezes por semana e eu tive que aumentar os dias, porque o uruguaio, ele não era muito higiênico não. Mas ele disse que ia me ajudar a pagar ela. E no começo era tudo flores. Fui conhecer a família dele no Uruguai, na Argentina, ele me apresentou como sua noiva. Wesley, a casa dele lá era um chiqueiro. Ele morava com outro alcoólatra, então morar na minha casa foi uma maravilha para ele. Pode me julgar que eu já me xinguei também, enfim. Wesley, eu cheguei a trabalhar finais de semanas e deixar a minha filha sozinha com ele. Mas Deus e o anjo da guarda dela olharam por ela. O povo não sabe, não? Vocês não vê matéria, vocês não lê notícias? Que o número, né, o maior índice de agressores em caso de crianças são de familiares, de pessoas próximas, de tios, de padrastos. Isso ninguém vê não, né? E pra ser sincero, naquela época eu quase virei alcoólatra, pois todo dia tinha que beber uma cerveja, tomar uma taça de vinho. Eu até me vi querendo algo mais forte, sabe? Ele tava virando o meu hábito. Eu morava num condomínio fechado, numa região muito boa da Zona Sul, próximo do metrô. E a minha vizinha, ela veio reclamar do cheiro de maconha. Sim, porque o álcool somente não era suficiente. Então foi aí que eu pedi para ele não fumar no meu apartamento. Ele gritou comigo, me xingou pela primeira vez, e foi aí que eu pedi para ele ir embora. Mas ele foi, só que ele voltou, me pediu desculpas e eu aceitei. O alcoolismo foi ficando pior e ele começou a faltar no trabalho. Ele começou a faltar nos seus compromissos. Ele trabalhava numa multinacional telefônica e era músico, tocava numa banda uruguaia. Enfim, eu já não queria mais sair com ele, eu tinha vergonha dos meus amigos, pois toda vez que saíamos ele ficava bêbado, ele fazia papelão
E isso só piorava. Não me pergunte como, mas um dia eu me vi numa favela, uma boca de fumo, pois ele queria comprar cocaína, imagina. Eu, uma profissional pós-graduada, responsável por um setor de um dos maiores hospitais de São Paulo, numa favela comprando cocaína. Como eu fui parar nisso? Porque mesmo que eu não usasse, só o fato de eu estar lá com ele já me tornava culpada. Ele perdeu o emprego na multinacional e, claro, ele começou a não ter dinheiro para comprar o básico, que nesse tempo era sua droga. Eu dava dinheiro para ele, pois eu tinha medo dos confrontos, ou eu tinha medo que ele se tornasse violento comigo ou com a minha filha. Uma vez chegamos a ser ameaçados por traficantes, porque ele tinha uma dívida para pagar. Bem, eu não sei quanto dinheiro eu perdi nessa época, mas não foi pouco. Eu ficava pensando em diversas formas de sair dessa situação, mas eu tinha medo. Eu não sabia como sair. Eu tinha medo. Agora eu deixava minha filha com a minha mãe, pois ele ficava mais agressivo cada vez mais. Mas o choque veio um dia no supermercado. Minha filha de 6 aninhos, ela pegou uma cachaça e disse: "Mamãe, vamos levar para o Uruguai? Ele gosta disso." Wesley, minha filha, estava achando isso normal. Ela só tinha 6 aninhos. Qual é o exemplo que eu estava dando para ela? Wesley, minha filha, ela vai crescer. Ela vai procurar homens alcoólatras, drogados, pois a mãe dela tem um assim. Então ela vai pensar que vai querer ter também. Enfim, eu resolvi terminar com ele, Wesley. Pode imaginar a confusão que isso tudo foi. Esse homem virou um bicho. Ele disse que tinha se decidido a se casar comigo. E como que eu acabei com ele tudo agora? Como que eu decidi tudo isso? Na minha cabeça só passava: bem, ele sabe que eu sou enfermeira, então ele tá pensando que eu vou cuidar dele? Se ele tiver uma cirrose ou overdose? Bem, eu sei que eu tive que proibir ele de entrar no condomínio, mandei várias coisas pra casa dele e eu morria de medo dele tentar fazer alguma coisa contra mim e contra minha filha. Mas ele só me mandava mensagens, no começo pedindo pra voltar, pedindo perdão e às vezes me xingando e ameaçando. Dei parte dele na polícia e depois de algum tempo, graças a Deus, esse homem me deixou em paz. Lá estava eu de novo, 31 anos, sem namorado, mas eu estava bem comigo mesma. Curtia minha família, curtia minha filha, amigos, viajava, eu não estava procurando ninguém. E pela primeira vez, eu me sentia muito bem sozinha. Já escutou aquela frase? Antes só do que mal acompanhado? Pelo amor de Deus, você quer se envolver com cracudo, com gente baixa, gente ruim? Faz sozinho, mas daí você já pega a sua filha, entrega na mão dos avós, fala: cuida, porque nesse momento eu não sou apto para cuidar de mim mesmo. Não sou. Quero pôr minha vida em risco? Ok. Sou maior de idade, tenho 31 anos. Agora essa menina de 6, toma, tó e cria porque não dá, entendeu? É aí que eu falo: se você que está me assistindo nesse momento é uma Jamília atual, procura uma terapia, e se você não conseguir, pega a sua filha, né? Entrega pra mãe, entrega pro pai, entrega pra qualquer pessoa que tenha cabeça pra cuidar. Porque nesse momento, desculpa, você não consegue. Você tá pondo sua filha em situações de risco. Tá metendo traficante no meio disso, cracudo, gente louca. Entendeu? A filha de 6 aninhos tá indo no mercado pegar uma cachaça porque ela acha normal. Entendeu? É óbvio que eu estou falando do passado de uma pessoa. E é o passado que eu estou julgando, não estou julgando o presente. Ainda não viu o presente? Wesley, meu perfil ainda estava naquele site antigo, lembra? Enfim, estava com meu nome. Então, no dia 14 de julho de 2009, eu recebi uma mensagem dele. Vamos chamar ele de John. Ele é um homem que veio para mudar a minha vida em todos os aspectos. Ele é francês e no momento ele estava morando nos Estados Unidos. Ele estava procurando um relacionamento sério, ele tinha gostado do meu perfil. Ele também tem um filho que morava com ele, então começamos a conversar em inglês. No perfil dele só tinha uma foto de um garotinho de 3 anos, nada mais. Guardei minha curiosidade sobre a sua aparência e quando eu percebi, estávamos conversando todas as noites. Demorou 2 meses para mim saber como ele era fisicamente, pois naquela época não tinha câmera. Então eu tive que comprar um laptop para conversarmos via Skype. O que eu vi me agradou muito. Ele já tinha visto as minhas fotos no site e em fevereiro ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Wesley, quando eu vi aquele homem saindo pelaquele portão, eu sabia que ele era o homem da minha vida, o homem que ia mudar minha vida completamente a partir daquele momento. Era carnaval, passamos os dias maravilhosos entre São Paulo, Rio e Bahia,
e ele conheceu minha família, amigos, e quando ele foi embora, sabíamos que não iria acabar por ali. Pode ter virado uma história de amor, mas os últimos, sem ser o José, os outros últimos que passaram pela sua vida, não foi o suficiente para você ver que tem que cuidar o que você apresenta da sua família e para sua filha? 2 meses não é nada. Você passou anos com o outro embuste e você não sabia quem ele era. Você passou meses com o uruguaio e você não sabia quem ele era, o que ele usava, as coisas que ele usava. Imagina um cara que mora na Europa, quer dizer, estava morando na América do Norte, né? Lá nos Estados Unidos, que você só conheceu 2 meses, à distância. À distância, se eu falar pra você que eu sou hétero, eu te convenço em 1 ano. Eu engrosso a voz, você não vai estar vendo a minha foto. Ainda acho arriscado. Pode ter dado uma história bacana de amor no final da história, é ele, a sua luz do túnel, beleza. Mas você arriscou aqui, você arriscou todas as vezes. Vamos continuar. E foi no mesmo ano, em julho, que eu e a minha filha fomos para a França. Conhecemos a família dele, amigos, visitamos a Holanda, a Bélgica. Era a nossa primeira viagem para a Europa. E foi assim que começou a nossa história. Eu indo para o Caribe, para a França, para a Europa, enfim, conhecido da família dele. Ele veio para o Brasil algumas vezes me ver, também fui para os Estados Unidos. Wesley, ele é engenheiro eletrônico e ele trabalhava em diferentes lugares. E ele indo para o Brasil para me ver. Tenho que agradecer muito os meus amigos enfermeiros do hospital que cobriam os meus plantões quando eu tinha que fazer essas viagens doidas, fora dos períodos de férias. Enfim, numa dessas viagens, voltando dos Estados Unidos, eu encontrei o amigo alcoólatra do meu ex. Ele estava no aeroporto de Nova York. Ele estava bem, fez tratamento e tinha uma namorada que o ajudou. Mas ele disse que o uruguaio lá ficou muito pior. Depois que a gente terminou, ele continuou bebendo bastante, usando os crack dele. Eu fiquei muito triste por ele, mas eu dei graças a Deus que eu estava bem longe dele. Então, depois de exatos 4 anos, no dia 14 de julho de 2013, eu me casei com ele. Lá no Brasil, na igreja, com direito a festa para 200 pessoas, todos meus amigos de infância, do trabalho, familiares estavam lá presentes, pois era também a festa de despedida, pois eu estava indo embora do Brasil. Os familiares deles e alguns amigos também foram. Fizemos uma lua de mel no Rio de Janeiro, alugamos uma vila em Santa Teresa e parte da minha família também foi. Foi uma confusão, mas isso é uma história à parte. Na verdade, a lua de mel foi no ano seguinte, em Nova York. Somente nós dois. E a nossa pequena bebê que já estava na barriga. Ah, então, ela engravidou. Wesley, você pode achar que 4 anos para se casar foi muito tempo. Mas Wesley, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu tinha 2 empregos estáveis em instituições públicas, um bom cargo e minha filha estava bem na escola. Eu teria que, pela primeira vez, desde muito tempo, depender de outra pessoa. Precisávamos saber onde iríamos morar, pois ele viajava bastante a trabalho e tudo isso deu um nó na minha cabeça. Quando casamos, a gente tinha decidido que ele iria trabalhar na filial do Caribe, tentar viajar o menos possível e eu estudar de novo para poder trabalhar aqui fora. Mudamos com o filho dele de 11, minha filha de 10. Nos mudamos para uma casa bem maior, eu estava trabalhando na equivalência do meu diploma e fazer outro pós-graduação. No começo viajávamos juntos, quando ele ia para a Europa ou para os Estados Unidos a trabalho. Mas era muito difícil, pois as crianças tinham que mudar de escola constantemente. A língua era diferente, tinha problemas de adaptação, então ele conversou na empresa e eles começaram a diminuir consideravelmente as viagens e o tempo que ele passava fora. Em fevereiro de 2014, eu descobri que eu estava grávida. Foi uma alegria para toda a família. A vida parecia maravilhosa, então em julho daquele ano, viajamos para Nova York sozinhos. A minha filha foi passar as férias no Brasil com a minha mãe, o filho dele foi passar as férias com a mãe e com a avó materna, nas Ilhas Virgens Americanas. Wesley, em setembro, quando tudo deveria voltar ao normal, o filho dele não retornou. Não tínhamos notícia dele, então meu marido tentou entrar em contato com a mãe e a avó e ninguém respondia. Depois de 2 semanas sem notícias, o meu marido procurou um advogado que nos confirmou sobre a abdução do menor e a caracterização como sequestro internacional da criança. A mãe dele simplesmente o levou embora. O meu marido que tinha guarda do menino, só que a mãe tinha direito a uma visita.
Em um mês de férias, o mundo desabou. Ficou tudo escuro. E eu, grávida de 7 meses. E meu marido desorientado. A justiça francesa colocou o nome dele e da mãe na Interpol. Deu a guarda total para o meu marido e ela sem direito a nada. Mas o que adiantava? O menino não estava conosco. E eu quase sofri um aborto por conta de toda essa situação tão estressante. Minha filha nasceu no meio dessa confusão toda. Foi uma luz no meio daquele período escuro. A mãe do meu marido, ela estava aqui para me dar uma força. Gastamos horrores, contratamos detetives e descobrimos que eles estavam nos Estados Unidos, na casa de uma tia. Pagamos um novo advogado lá nos Estados Unidos e com o julgamento francês traduzido e com a ajuda da polícia americana, eles retiraram o meu enteado da casa da tia. A mãe não estava lá, Wesley. Me responda, para que essa mulher foi tirar o filho do pai? Para deixar ele com estranhos em outro país? Pois bem, ele não conhecia a família da mãe dele e até hoje esse menino tem problemas por causa disso. Ele foi levado para um abrigo de crianças e meu marido voou para os Estados Unidos para buscá-lo. Ele é americano, nasceu no Colorado, mas desde pequeno viveu mais na França, em outro território francês, mais do que nos Estados Unidos. Por causa do aviso da Interpol, a mãe não conseguiu fazer os documentos americanos do filho e ela acabou tentando fazer com que ele mudasse. Só que o detetive descobriu e depois entrou o acordo de Haia, classificou como sequestro, a justiça americana devolveu ele para o meu marido, que teve de fazer um passaporte de urgência, pois ela rasgou outro passaporte. E ele conseguiu trazer o menino de volta. Meu Deus, que confusão! Meu enteado chegou aqui no Natal, que foi o nosso maior presente. Mas esse menino, ele chorou, mas ele nunca comentou sobre esse assunto. Ele não quis fazer terapia, até tentamos, mas ele não falava com a psicóloga. Parecia que só a irmãzinha nova fazia ele sair daquela situação, sabe? Já com a mãe dele, a relação que era ruim piorou. Meu marido não quis colocá-la na prisão por sequestro. Eu até queria que ele tivesse um processo e que fosse julgá-la, mas ele não quis por conta do filho, porque seria mais um trauma para o filho ver a mãe na prisão. Durante anos, ela não podia vê-lo sozinha, sempre era acompanhada de um psicólogo ou de uma outra pessoa que a justiça colocasse, e à medida que ele foi crescendo, ele não ia mais porque ele não queria. Hoje meu enteado conversa com a mãe dele, mas parece que a relação deu uma melhorada, mas ainda não é 100%. Ele não fala sobre isso, não gosta de falar sobre isso. Esse ano fazem 10 anos que eu sou casada. Eu tenho um marido que está me surpreendendo, me manda flores, e a gente não se cansa de falar eu te amo. Pois mesmo depois de tanto tempo, mostramos um ao outro que o amor continua. Já viajamos por quase toda a Europa. É engraçado que eu não conheço Portugal. Vai ficar para minha lista de viagens futuras. Ásia, América do Norte, América do Sul, Central. Levamos as crianças para Disney diversas vezes e fizemos um cruzeiro pelo Caribe, pelo Mediterrâneo. Hoje eu sou responsável pelo setor de nefrologia, diálise e de transplante renal do hospital, do lado holandês da ilha onde moramos. Tenho mestrado em nefrologia, fiz meu MBA em gerenciamento hospitalar e eu sou especialista em segurança de paciente e qualidade. Eu falo inglês, espanhol, francês e holandês. Meu marido quase não viaja a trabalho, mas temos uma vida muito confortável. Hoje eu viajo a trabalho mais do que ele para as outras ilhas holandesas aqui no Caribe. Curaçao, Aruba, Bonaire, Sabá. E para conferências nos Estados Unidos ou Europa, imagine você que eu já conversei com o rei e a rainha e a princesa da Holanda quando vieram para uma visita no hospital. Quem imaginaria que depois de quase virar manchete nos jornais sensacionalistas? Bem, a minha filha, ela está na França já faz 3 anos, ela faz línguas estrangeiras na faculdade, ela postou aqui o nome. O meu enteado, ele viveu na França por 2 anos, o ano passado ele resolveu estudar nos Estados Unidos e fez os seus papéis no consulado americano de Paris e pôde se mudar. Ele joga futebol desde pequenininho, então ele faz parte da seleção de San Martín e jogou diversos campeonatos pela América Central e América do Norte. Ele conseguiu até uma bolsa de estudos e agora estuda administração de negócios numa faculdade em Iowa e joga pelo time da faculdade. Já a minha pequena filha, ela vive conosco e ela é uma alegria em nossas vidas. Nem tudo foram flores, teve a fase da adolescência que não foi fácil,
Teve tristezas, alegrias, mas com 45 anos eu posso dizer que já está bom. Sei que ainda tenho a minha filha e tenho a esperança de que ela será uma adolescente calma, pois seremos uns pais idosos, principalmente meu marido, que é 10 anos mais velho que eu. Faltam 10 anos para o meu marido se aposentar e o nosso desejo é morar no Brasil. Já temos alguns imóveis, investimentos, só queremos uma vida tranquila. Todo mundo acha que eu sou louca. Voltar para o Brasil? Como assim? Quando você pode morar nos Estados Unidos e Europa, sim, pode me chamar de louca, mas todos os anos tentamos ir para o Brasil. Ficamos no litoral de São Paulo e adoramos. Gosto muito de viajar, me adaptei bastante aqui pela força da necessidade, mas eu quero voltar para o meu país, que é o único lugar onde eu realmente tenho a sensação de pertencimento. Meu marido, ele é muito trabalhador, ele já trabalhou em diferentes países, desde os 25 anos, então ele não tem vínculos com lugar nenhum. E ele diz que ele vai para onde eu for. Obrigada, Wesley, por me escutar, e se quiser usar a minha história no seu canal, vai me deixar muito contente. Pode resumir se você achar necessário, sei que é bastante grande, afinal, quase metade da minha vida. Eu espero que daqui pra frente nenhuma outra confusão aconteça, pois eu sei que tem muita desgraça e eu passei por poucas e boas, mas tem sim uma luz no fim do túnel. Eu nunca fiz terapia, apesar de achar que agora eu preciso. Um grande beijos. PS, algumas dessas fotos eram antes da internet, né? Que é quando aparecem os primeiros maridos, homens dela. Outras é da época do Facebook, depois tem fotos atuais, e eu descobri que ficar sem rede social é uma libertação. Eu já não posto mais nada no Facebook, então é isso. Manda fotos pros amigos pelo WhatsApp. Tem umas fotos aqui que é bem na época do Uepa. Aí chegamos à foto com o atual marido. Benza Deus. É isso. Muito obrigado pela sua história. Foi longa? Foi. Gostei das fotos. Confesso, né, que finalmente a beleza é relativa, né? Posso te dizer que o seu marido, o atual, esse sim, né? Benza Deus. Agora o resto, amiga. Que bom que a sua roda da fortuna girou, né? É moça estudada, né? Moça que trabalha, moça que conseguiu conquistar muita coisa. Bens, trabalhos, é outra coisa, né? Quando você tem dinheiro, poder aquisitivo para poder entrar ou sair quando você quer, é outros 500, né? Que é o seu caso. Você, independente da relação ruim ou não, você tem condições financeiras de bancar um ticket de emergência e sair fugindo do país, se fosse preciso. Foi muito imprudente em várias situações do passado? Sim. Provavelmente nos comentários vão ter. Agora, que a sua luz no fim do túnel chegou, chegou. Foi de uma forma muito rápida, nesses 2 meses de encontro já por alguém para conhecer sua família e sua filha? Foi. Mas você deu um tiro no escuro e foi um tiro certo, certeiro. E é isso, gente. O vídeo de hoje acaba por aqui. Peço perdão pela minha voz, eu tô rouco. E se você quiser mandar sua história pra mim também, mundowesleynoturno@gmail.com. Conto com vocês aqui na aba dos comentários, pra já nessa que eu vou. Um abraço no coração de todos vocês e